Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. Ontem estive com muito gosto na manifestação dos Sindicatos Trabalhadores do município de Lisboa e dos Sindicatos Trabalhadores da Administração Local pelo regresso da aplicação das 35 horas semanais de trabalho e pelo respeito da autonomia local. Estas duas questões, que têm de ser analisadas em separado, pese embora serem reivindicadas em conjunto, têm bastante importância para todos nós e também para São Pedro Sul. Relativamente ao horário de trabalho, houve um conjunto de conquistas sociais dos trabalhadores ao longo da sua luta durante centenas de anos, que este governo, esta maioria, que as imposições do memorando de entendimento com a Troika arrastaram para a sua minimização. Quiseram impor que se trabalhasse mais, quiseram impor que os despedimentos fossem indenizados com menor montante, e fizeram-no, de facto, num verdadeiro retrocesso civilizacional. No momento em que as empresas cada vez têm ao seu dispor mais e melhores meios tecnológicos que permitem poupar pessoal, esse ganho das empresas e do próprio Estado, enquanto administração pública, não é repartido com os trabalhadores. Pelo contrário, aos trabalhadores tem-se paulatinamente retirado direitos. E essa é uma luta que importa fazer. E desde já vos digo que para quem alegue que na função pública se trabalhava 35 horas e no regime privado 40 horas, o que está errado não é o regime da função pública. É o regime do horário de trabalho nos empregadores privados. Essa é uma luta que pode e deve ser feita e os direitos dos trabalhadores nunca podem ser nivelados por baixo. Ora, mas a quanto à aprovação desta lei das 40 horas na administração pública, em que se roubaram 5 horas de trabalho semanais aos trabalhadores da função pública, o Tribunal Constitucional abriu a possibilidade de, através de acordos coletivos de emprego público, de o Estado poder repor esse horário de 35 horas semanais de trabalho. E Estado inclui, é evidente, as autarquias locais, que muitas delas, e de um modo geral por todo o país, fizeram acordos coletivos de emprego público no sentido de devolver aos trabalhadores da função pública, no caso os da administração local, o seu horário de trabalho de 35 horas semanais. Ora, sucede que, por uma interpretação inconstitucional da lei, entende o Governo não assinar estes acordos. Ora, as autarquias locais gozam de uma ampla autonomia administrativa e financeira, não podendo o Estado nelas intervir, a não ser por razões de legalidade. Neste caso das 35 horas, o Estado não diz que é ilegal o acordo celebrado entre as autarquias e os sindicatos. Diz sim que não concorda com ele e, portanto, pratica uma verdadeira tutela de mérito sobre as autarquias. Seria o mesmo que o Estado dizer: a autarquia não faz a estrada por aqui, mas por outro traçado, porque nós assim entendemos. Ora, isso é manifestamente inconstitucional e significa também um retrocesso da autonomia local. Nesta manifestação não tiveram só trabalhadores, estiveram também autarcas a reivindicarem a sua autonomia local para a contratação coletiva no âmbito do emprego público. Porque têm direito a essa autonomia. É-lhes concedida e competirá às populações julgarem o mérito das medidas que tomaram. Ora, e por São Pedro Sul? O que se passa com a contratação coletiva em São Pedro Sul? Temos uma Câmara eleita por um partido dito socialista, muitas câmaras eleitas pelo PS subscreveram esse acordo. Aliás, vi com muito prazer presidentes de Câmara Municipal eleitos pelo PS nesta manifestação. Curiosamente, não vi o Sr. Vítor Figueiredo, talvez estivesse ocupado ou talvez não o tenha visto, porque de facto foi uma manifestação grandiosa.
Mas o que se passa em São Pedro Sul? Porque é que nunca houve um acordo coletivo de emprego público a devolver aos trabalhadores do município aquilo que lhes foi roubado? Porque é que nunca houve um acordo de empresa com a Termalistur no sentido de negociar com os trabalhadores melhores condições que conduzirão inevitavelmente a uma maior rentabilidade do trabalho prestado? Haverá por lá medo dos sindicalistas de irem à Câmara Municipal de São Pedro Sul ou da Câmara Municipal de São Pedro Sul receber os sindicalistas e chegar a um acordo? Isto não é uma política própria de quem se diz socialista. É muito importante que haja esta negociação coletiva. E, sobretudo, é importante defender sempre os funcionários do município. Sem eles não há atividade municipal. E basta de se dizer que tenho muitos funcionários administrativos e poucos funcionários na rua. Basta de se olhar os funcionários como um fardo e de se dizer eliminei tantos postos de trabalho. Os funcionários são centrais. E lembrem-se, são também munícipes. É certo que a massa salarial do município de São Pedro Sul aumentou muito nos últimos anos. É certo que traz constrangimentos de ordem financeira. Mas que não se faça dos funcionários do município de São Pedro Sul e dos funcionários da Termalistur bode expiatório para a ausência de meios financeiros. Isso é dividir os sampedrenses. Isso é criar mau ambiente e mal-estar dentro do município. Isso é contribuir para um mau funcionamento dos serviços. Venha, pois, a negociação coletiva e venha à vontade da maioria na Câmara Municipal de São Pedro Sul de lutar e de reivindicar a sua autonomia para decidir sobre a contratação coletiva dos seus funcionários. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.